não sei o horário que você vai estar vendo isso, mas vamos para o nosso segundo programa da resenha. É onde a gente vai fazer um apanhadão da política de Conchal, especialmente da de Conchal nessas últimas 2 semanas aí. Uma semana, que o negócio aqui, o caldo engrossou e pegou fogo. Mas comecemos do começo, né? Ou vamos por partes. No nosso dia 17, semana acho que retrasada, se não me falha a memória, a gente teve ali a nossa 16ª e a nossa 17ª sessão extraordinária e a 4ª sessão ordinária. Tivemos aí alguns requerimentos, né? Algumas indicações, tivemos indicações de praticamente, acho que quase todos os vereadores, salvo a memória, que eu estou vendo aqui na minha colinha. Tivemos alguns eu anotei aqui, que é de interessante, né? Que a Chica fez uma indicação para colocada de câmera na praça do Jardim Santa Luzia. Ideia interessante, ajudaria a preservar muito mais o local. E quem sabe essa ideia de colocar a câmera num ponto da cidade não torna-se aí padrão e tem a câmera na cidade toda, né? A gente não vira aí logo um reality show conchalense. Vamos ver o que mais que eu anotei aqui. A Chica também indicou o prefeito aí cobertura e bancos e lixeira nos pontos de ônibus, porque ninguém merece ficar esperando o ônibus no sol. Por mais que o ônibus não tenha assim, não sei exatamente o tempo que demora, mas não é legal. O Robinho, nosso querido Robinho, também fez aí uma indicação pedindo para adequar as calçadas, né? Um estudo para adequação de todas as calçadas com a devida acessibilidade e criar uma faixa especial para o povo com deficiência, como eu vou dizer, para a pessoa com o conhecido cadeirante, vamos dizer assim. Porque a gente sabe que andar em Conchal é um desafio até para a gente que consegue locomover-se com as próprias pernas, né? Imagina quem tem uma deficiência física. Eu quero ver como que vai ser feito isso, especialmente no Esperança 2, no Esperança 3 e no Jardim São Paulo. Vai ser interessante ver isso aqui. Mas eu sei o que muita gente está esperando para ver. Vamos lá que a gente já vai começar agora, que não quer ver o bicho pegar. Se não quisesse fazer amigo, não ia pro bar. Bom, vamos começar aqui, em que teve o projeto do Executivo, né, que veio aí alterando os dispositivos da Lei 2.321 de janeiro de 2022, que nada mais é o auxílio alimentação, o conhecido ticket pela gente que é CLT. Houve-se aí uma proposta para ter um aumento do valor do ticket, interessante, muito boa, e depois tivemos também aí um pequeno assunto interessante também, que foi a fixação do subsídio dos diretores, do prefeito e do vice-prefeito. Embora esse não deu tanto auê, o que mais deu auê mesmo foi a remuneração dos senhores vereadores. Essa aqui o bicho pegou, o negócio saiu fora da casinha, a população caiu matando, foi um sururu, interessante pra caramba, porque eu estava na Câmara e estava ali vendo o negócio, tinha inclusive gente inscrito para poder fazer o uso da tribuna, e aí o vereador pediu uma calma para a pessoa não fazer o uso da tribuna naquele dia, porque tinha-se vários projetos de lei para votar. E os projetos de lei eram o aumento de salário desse povo, né? E aí o negócio ficou interessante, porque a lei chegou, foi assim, aumentaram o salário em algumas frases e pum, é isso. E, paralelamente, o jornal F5 fez a publicação sobre isso, o povo já começou a observar e falou, nossa, mas os caras aumentou o salário, o negócio tá bom aqui mesmo, hein? E a gente sabe que qualquer aumento, por mínimo que seja para político, o povo vai ficar revoltado. E não foi diferente nas questões do subsídio dos vereadores, né, da remuneração deles. E passou a segunda-feira, após a aprovação, recorde, relâmpago, por unanimidade, né? Ou como fala o presidente da Câmara agora, ele não fala unanimidade, ele fala aprovados por todos.
né? E na segunda-feira o pau torou. Temos aí um grupo que fala muito sobre política, que fez um auê também, juntamente com a matéria do jornal. E na terça-feira também foi falando sobre isso, foi fazendo contas, juntamente com a matéria do jornal, vendo quanto a mais ia se gastar, quanto a mais ao final de um ano, ao final de 4 anos. E na quarta-feira chegamos para o momento mais impactante, o momento mais legal, digna de filme, em que se reuniu a mesa diretora, o Iago, o Leandro, o Robinho, o Luiz da Farmácia, que é o vice-presidente, e a vereadora Chica, para falar que eles tinham decidido revogar o aumento, né, retirar o aumento, porque viu-se que era ilegal, que não estava certo, depois de todo mundo votar por unanimidade. E foi aquele... caiu de novo como uma bomba e esperavam que fossem 100% elogiados por ter voltado atrás dessa história na quarta-feira, mas não foi bem isso que aconteceu. O povo ainda assim reclamou, que só perceberam que era ilegal, que era imoral, depois de aprovar. Se a população tivesse ficado quieta, certamente hoje os vereadores estariam recebendo aí os seus mais de 8 mil reais, muito bem, obrigado. Porém, se a gente fomos atrás e fomos observar mais a fundo da situação, e percebemos que as desculpas não colavam. E, paralelamente a isso, a quebra do protocolo do que manda a carta maior, a lei maior, que é a Constituição da República, que esse projeto de salário, ele deveria, melhor dizendo, ser votado ano passado, né, 90 dias antes do término da legislatura, pelo ex-presidente da Câmara, que, se não me falha a memória, à época era o Ita, não foi colocado para votar, deixou a vida tocar, e a vida foi levando, e a vida leva eu. Chegamos, então, nesse fatídico momento em que temos que resolver. Chegou, após todos os vereadores, os 5 vereadores que eu citei, fazerem um vídeo, não podem simplesmente dizer que vão revogar, precisam fazer uma lei, precisam ter uma sessão extraordinária. Eis que chegamos na quinta-feira, dia 27, se não me falha a memória. Tivemos aí a extraordinária e foi um momento muito bom. Eu me senti, ao mesmo tempo, eu passei por processos. Eu me senti numa igreja, eu me senti numa fritada coletiva, porque alguns vereadores falaram. Inclusive, eu tenho anotado aqui os vereadores que fizeram o uso da tribuna, e vamos começar pelo Robinho. O Robinho, ele reconheceu o erro, né? Ele assumiu, não, a gente errou, né? Porém, a população pegou muito pesado em fazer as críticas, em fazer as cobranças, falando que houve um ódio no diálogo. Se bem que a palavra ódio ela é muito pesada do que aconteceu. Eu acho que não foi ódio, foi mais raiva e revolta. Por quê? Eu esqueci de mencionar que tivemos os reajustes dos vencimentos dos salários, vou dizer salário porque é uma maneira que a gente que é CLT entenda, dos funcionários públicos. Dos funcionários, tivemos aí um valor de 5,06%. 5,06%. Dependendo do salário, eu fiz umas contas com alguns valores que eu encontrei no portal da transparência. Tem pessoas aí que não tiveram R$150 de aumento. E, paralelamente a isso, votou um projeto para aumentar o salário do vereador, o salário do prefeito, o salário do vice e os diretores de uma forma em geral. Então, eu acredito que a população ela se revolta. Por quê? Porque é mais dinheiro que sai do bolso dela para pagar o vereador que vai ali para ter 2 sessões no mês. Ah, mas eu faço mais coisas.
eu ando pela cidade, eu visito, é isso aí mesmo, a função do vereador é essa. Se fosse para nós ficar dentro da sala com ar-condicionado, a gente ia trabalhar em escritório. O vereador em questão também, voltando a falar do Robinho, ele quis jogar, né, para a população, para o nosso lindo polo, o ônus da causa toda aí, né, da revolta, não porque se revoltaram, mas é como eu disse, a gente se revolta porque em algumas pequenas frases tivemos aí um aumento de mais de R$ 2.000 para vereador. Então, Robinho, acho que nessa se tivesse prestado atenção, escolhido melhor as palavras, tinha sido melhor. Após o Robinho falar, nós tivemos também o Luiz da Farmácia, que é o vice-presidente da Câmara. Ele reconheceu, sim, que eles votaram errado, votou ferindo aí os princípios da Constituição, votando um projeto que era inconstitucional, mas ele também disse que houve uma defesa porque eles se corrigiram, né? Ele tentou, por meio de umas palavras mais trabalhadas, vamos dizer assim, desqualificar o fato de todo esse ocorrido. E afirmou que não houve uma má-fé, né, pela parte dos vereadores. Mas é como ele mesmo disse, a boa intenção ela não consegue, ela não dá legitimidade àquela falta, né, aquele cuidado a mais na tomada de uma decisão. Ele sentiu muito, acho que foi um dos que teve assim, um discurso mais tranquilo. Em seguida, nós tivemos o Eliseu Tognoli. Esse, eu acredito que foi o vereador que fez o uso da tribuna e teve um discurso muito agressivo, referindo-se à rádio Águas da Prata e aos seus jornalistas como uns incompetentes e desrespeitosos. Porque a Águas da Prata deu uma ampla, como eu vou dizer, ela deu um conhecimento a essa causa do subsídio dos vereadores e o negócio foi só espalhando. E os caras, por óbvio, se revoltaram. Eu acredito que qualquer pessoa que veja que um parlamentar numa cidade de 30 mil habitantes, em que ainda se tem muito a se fazer, teve aí um aumento no seu salário de mais de R$ 2.000, ele vai ficar bravo. Só que eu queria só abrir um pequeno parênteses, através mesmo do Eliseu, porque ele, desde que ele assumiu a cadeira da Câmara, ele vem tendo falas muito agressivas, muito carregadas. Numa outra sessão, acho que foi a terceira sessão, se não me falha a memória, ele estava um pouco revoltado com a questão da polícia militar na cidade. Ele não soube se expressar, né? Falou uma certa, como eu vou dizer, não foi uma certa raiva, mas foi algo que a cobrança, até se é válida, que a gente realmente precisa de um policiamento maior, mas a maneira que ele tirou isso de dentro do peito e colocou isso no microfone ficou muito feio. Inclusive, eu gostaria de chamar um pouco a atenção do vereador aqui para a seguinte questão. O senhor, quando fala que não conhece, não sabe, não faz nem ideia de quem seja o comando da Polícia Militar na cidade, o senhor está errado. O senhor é uma figura pública, uma autoridade constituída por votos, pela população. Mais de 300 votos te colocaram aí. Então, o senhor tem por obrigação saber quem que é o comando da polícia, sim, senhor. Essa é uma questão. Ele também ficou meio, fechando parênteses, tá? Ele ficou um pouco bravo também, falando que nesse dia que teve a votação como eu vou dizer, da diminuição, né, do aumento aí que os vereadores teve, ele falou que
Ele criticou muito a imprensa, né, por a imprensa não comparecer na Câmara, sabendo que tinha gente retransmitindo, sabendo que tem pessoas que podem estar assistindo da sua casa. A fala do referido vereador, ela demonstrou um certo descontentamento, um certo desprezo e um certo desconhecimento do trabalho da imprensa. Acho que ele precisa dar uma acalmada e procurar conhecer um pouco melhor as coisas antes de só sair falando, porque falar demais tem hora que atrapalha. Vamos lá, que eu estou indo tudo anotado aqui, porque senão não ia esquecer. Tivemos também o Leandro Modas, né, que também fez um discurso, e esse foi o momento que eu me senti na igreja. Eu até achei que ia passar daqui a pouco recolhendo dízimos das ofertas, mas não aconteceu. Ele fez um discurso muito ele apelou para a emoção e para a religiosidade. Foi um discurso bem carregado assim de uma emoção que parecia, como eu vou dizer, parecia até uma cena bem bonitinha, bem marcante de filmes americanos por aí, sabe? Ele admitiu o erro, como todos os outros que eu já falei até agora. Ele disse que que o futuro na política dele ainda é só ele que consegue decidir. Nessa parte aqui eu gostaria de abrir um parênteses, porque não é só ele que decide o futuro dele na política. A população também. Se na próxima eleição ele lançar uma candidatura à reeleição e não tiver voto, ele não entra. Então, faltou um pedaço dessa lei falar que também a população tem aí o poder de decidir se ele continua na política ou não. Ele destacou as suas ações em prol da cidade, mas, porém, entretanto, todavia, não tem esse argumento, todas essas questões que ele falou aí, ele não justifica e não explica esse aumento, esse valor a mais do salário, e que realmente iria afetar o nosso querido bolso. Disse uma frase aí muito... uma frase bem clichê, que guarda as pedras e também o senso da responsabilidade. Foi uma frase que eu não sei de onde veio, mas também reconheceu o erro, pediu desculpa. E agora a gente chega num ponto muito bom, que eu queria falar desde o começo, mas vamos seguindo o rito. Chegamos na vereadora Chica. A vereadora Chica, que já está ali, ela já é do mandato anterior, ela subiu ela foi até a tribuna, acho que não era qualquer coisinha enroscada na garganta, ela tinha um boi enroscado na garganta. Ela admitiu também o equívoco, como todos eles fizeram, mas ela se defendeu e automaticamente defendeu os pares dela, que ela foi induzida a votar no referido projeto na velocidade da luz. Falou isso de uma forma bem carregada, né? Ainda disse que ela queria ter um tato melhor para poder falar, mas ela não conseguiria. E ela disse que foi induzida, assim como todos os outros 10 vereadores, com uma incorreção do diretor da Câmara, falando que o projeto que falaram para eles era o que seria uma correção inflacionária. Uma correção inflacionária de mais de R$2.000, eu gostaria de ter um aumento no meu salário também, com uma correção inflacionária de R$2.000. Ela reclamou um pouquinho também da ação do povo, falou que foi difamada nas redes sociais, mas ela, de certa forma, ela entendeu que a revolta do povo é a revolta do povo, como eu já disse. E que críticas e ofensas de quem ocupa cargo público é isso. Você está ali, você é uma vitrine, e essa vitrine ela pode ser tanto limpa, como ela pode receber pedra. Mas eu vou pegar um gancho somente na parte da vereadora, porque ela distribuiu a culpa. A maioria deles disseram, entre linhas,
mas ela em especial ressaltou a inexperiência do presidente da Câmara, que inclusive também fez o uso da palavra, porque, segundo eles, essas são conversas dos bastidores. O referido diretor da Câmara disse que veio aí um projeto, um papel, como eu vou dizer, vamos utilizar assim, uma devolutiva do Tribunal de Contas dizendo que eles tinham que fazer isso. Em contrapartida, o presidente da Câmara não pediu esse documento, né? E, inclusive, pela sua inexperiência, é um cara que chegou agora, mas o Robinho, que está sentado ali, que é o segundo secretário, ele não é a primeira vez. Inclusive, ele já foi presidente da Câmara, se não me falha a memória, por 2 vezes. A própria vereadora Chica, ela já tem uma certa experiência e, além disso, ela é formada em Direito, então tem o seu conhecimento. O Paulo também já não é o primeiro mandato, já está ali, já deveria estar acostumado, familiarizado com essas questões. O Gatubio também, né? O próprio Eliseu, que na sua fala disse que está ali desde quando o salário era um salário mínimo, quando não se tinha salário. E eu acredito que nesse dia a Chica acho que foi dormir com uns 100 quilos a menos, viu? Porque distribuiu culpa e nas entrelinhas disse que tem aí interesse próprio na votação. O Iago, presidente da Câmara, ele pegou a responsabilidade da votação. Ele, depois de consultar o Tribunal de Contas, ele, juntamente com os outros, optaram por revogar o referido aumento. Ele buscou aí, numa forma sutil e tranquila, humanizar os seus colegas e dizer que o erro ele foi um erro institucional, ou seja, colocou novamente a questão da culpa, distribuindo a culpa na questão do instituto, né, da Câmara como uma maneira só, não somente nos vereadores. Ele, pelo menos, foi um dos poucos que reconheceu que a população ela tem, sim, o seu direito de cobrar uma transparência maior, coisa que realmente se faz necessária. E foi esses vereadores, os outros não quiseram fazer uso, mas no momento da votação do projeto, todos eles foram unânimes e derrubaram aí o aumento do salário para eles mesmos, né? Mas já para encerrar, para não me tornar aí um vídeo de quase um podcast, eu vou tecer a minha decepcionante opinião, né? Foi um projeto que foi votado muito rápido, sem as devidas apreciações dos devidos vereadores, coisa que eles poderiam, sei lá, ter pedido vista, feito alguma coisa, sem simplesmente ter votado. Se algum deles teve realmente uma pulga atrás da orelha, eles poderiam ter optado, o vereador poderia ter votado contra o projeto, né, e não ser unanimidade, sim ser 10-1, 10-2, 9-2, seja lá o que for. E eu gostaria também somente de salientar uma coisa. Errar, a gente sabe, o erro ele é humano, o erro ele é passível do ser humano. Mas pensemos a seguinte questão: você tem aí um pai e uma mãe, e esse pai e essa mãe precisa fazer uma cirurgia urgente, caso de vida ou morte. Se o médico erra e mata o seu ente querido e simplesmente pede desculpas, eu acho que ninguém aceitaria. Mas ele é humano. Mas então, algo aconteceu. Quando um médico erra, vidas podem ser perdidas. Quando um motorista faz alguma lambança no trânsito, vidas podem ser perdidas. O vereador erra, acha que apenas meia dúzia de palavras traduzirá e fará com que a população esqueça isso.
mas não vai esquecer. Toda essa confusão faz com que o Brasil, Conchal e o Brasil seja único nessas questões. E, como eu vi alguém falando esses tempos atrás, essas peripécias da política é que nem jabuticaba, só tem no Brasil. A todos os políticos. Antes disso, a população não teve o mesmo afinco com os salários do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, mas em minha decepcionante opinião, também deveria ser revogado. Claro que o prefeito não é obrigado, porque não foi ele que legislou, né? Quem fez isso foi os nossos nobres. Mas vamos ver quais serão os próximos capítulos dessa novela chamada Conchal. Antes de acabar, agradeço a atenção de todos e somente um pequeno recado aos políticos. O poder, ele é passageiro. Muito obrigado, boa tarde, bom dia e boa noite.